pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, quarta-feira, dia 5 de julho de 2023. O mercado opera hoje com viés de queda na volta do feriado lá nos Estados Unidos e com mais dados de atividade da China e do Japão. Lá na Ásia, o fechamento ficou negativo, refletindo os dados de atividade de China e Japão, que saíram abaixo do esperado hoje. Lá na China, o PMI de serviços caiu de 57,1 pontos no mês de maio para 53,9 pontos em junho, bem abaixo do que o mercado esperava, que era uma pontuação de 56,2 pontos. E claro, essa desaceleração aumenta o medo do mercado de que a economia chinesa não consiga manter o ritmo de crescimento esperado. Indo para o Japão, lá o PMI de serviços caiu de 55,9 pontos em maio, que tinha sido um recorde, para 54 pontos em junho, também sinalizando queda no nível de atividade. Na Europa, o viés é de baixa, com os investidores por lá sentindo o impacto dos indicadores da China, que é um dos principais parceiros econômicos dos países europeus. Lá na Alemanha, uma pesquisa de sentimentos sobre as expectativas de vendas das montadoras de veículos caiu para o menor nível desde a crise de 2008 e, claro, isso contribui também para um clima mais negativo na sessão de hoje lá na Alemanha. Indo para os Estados Unidos, ontem o mercado lá ficou fechado por conta do feriado da independência americana. Os investidores lá hoje devem acompanhar a publicação da ata da última reunião do FONC, que vai sair às 15 horas. Esse documento, é claro, deve dar um pouco mais de detalhes sobre a visão do comitê a respeito de inflação e também pode trazer novas sinalizações sobre a próxima decisão de juros. Lá na Bolsa de Derivativos de Chicago, o mercado já precifica mais de 85% de chances de que o Banco Central americano traga uma nova alta de 0,25% para os juros na reunião que acontece no dia 26 desse mês. Também hoje, na agenda americana, saiu o relatório de encomendas à indústria, referente ao mês de maio. A expectativa é de que o número venha com uma alta de 0,6% no mês, o que seria uma aceleração na comparação com abril, quando o número cresceu 0,4%. Mais tarde, às 17 horas, o presidente do Fed de Nova York vai falar num evento que acontece lá na cidade e, claro, ele pode comentar um pouco mais sobre a visão dele a respeito de inflação e as expectativas para a próxima decisão de taxa de juros lá no mercado americano. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está caindo 0,42%, Eurostock 600 caindo 0,52%, FTSE de Londres caindo também 0,55% de queda. No Japão, o Nikkei fechou com queda de 0,25% e o índice de Xangai com queda de 0,69%. Índice de mercados emergentes está subindo 1,1% agora. O DXY, o dólar index, subindo um pouco, alta de 0,09%, enquanto os juros de 10 anos nos Estados Unidos caem 0,44%, está cotado a 3,84% no anual. Índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,44% e o petróleo agora virou para uma alta. O WTI está subindo 1,85%, cotado a US$ 71,08 o barril, enquanto o petróleo Brent segue com uma queda desde o início do dia, cai 0,42% agora, está cotado a US$ 75,93 o barril. O petróleo parece voltar a querer cair hoje, mesmo depois dos anúncios de cortes de produção pela Arábia Saudita e Rússia. Parece que está pesando mais realmente a sensação de queda na atividade em função das altas taxas de juros e também por um ritmo de crescimento mais baixo lá na China. O minério de ferro subiu hoje, apesar dos indicadores de atividade na China. Lá em Dalian, o minério fechou com uma alta de 0,73%, ficou cotado a US$ 114,32 a tonelada. O universo de criptoativos caindo nas últimas 24 horas, mas sustentando o patamar dos preços. Bitcoin cai 1,2% nesse período, mas sustenta ali os 30 mil, ainda acima desse patamar, a US$ 30.690 agora. O Ethereum cai 1,6%, mas também se sustenta acima dos US$ 1.900, cotado a US$ 1.925 nesse momento. Vindo para cá, ontem o Ibovespa fechou com uma queda, com a falta de liquidez. A liquidez ficou bem reduzida por conta do feriado lá nos Estados Unidos e também ficou sem referência dos índices de Nova York. Ontem o Ibovespa caiu 0,5% e fechou nos 119.076 pontos. O dólar teve uma alta de 0,7% e fechou nos R$ 4,84. A curva de juros por aqui subiu na maior parte dos vencimentos, refletindo algumas falas dos indicados para as diretorias do Banco Central. O Gabriel Galípolo, que foi ontem indicado e foi aprovado para a diretoria de política monetária do Banco Central, criticou o modelo de comunicação do banco e disse que a linguagem dos comunicados acaba provocando um campeonato de interpretação de textos quando eles acabam saindo para a mídia.
Do lado político, o governo vem tentando apressar a Câmara para votar a matéria do chamado voto de qualidade no CARF, que é uma pauta bastante interessante para o governo e também pressionando para a votação final do arcabouço fiscal. Sobre a reforma tributária, o prazo para fazer a votação em primeiro turno começa a ficar apertado e já corre o risco de a matéria acabar sendo votada somente lá em agosto, depois do recesso parlamentar. Bom, no corporativo, destaque de alta de mais de 7% para a MRV, que ontem publicou dados da parte de incorporação da companhia e vieram melhores do que o esperado. A Pão de Açúcar também ontem fechou com uma alta de quase 10%, depois que a empresa atualizou as expectativas para concluir a segregação do Grupo Êxito da Colômbia lá para metade do terceiro trimestre desse ano. Na queda, o destaque ficou para a Redditor, que ontem caiu 3,6%, depois que o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que é necessária uma negociação prévia entre as partes para fixação do piso salarial da enfermagem para os trabalhadores do setor privado. Bom, finalizando, hoje a agenda está mais vazia, o destaque vai ficar para o nosso PMI de serviços referente ao mês de junho, que vai sair às 10 horas da manhã. Bom, esses são os destaques para o dia de hoje, eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia, um grande abraço, valeu e até amanhã.